Olá, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Felipe Genari, aqui da Araqui para Fora. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a flexibilidade acadêmica das universidades americanas. Acho que, por muitos anos a gente sabe o quanto é difícil esse momento de escolha de cursos, estar indeciso. E hoje eu vou trazer algumas informações bem legais de como que é o modelo de ensino por lá, o que que a gente tem visto, de alguns dados, exemplos de alunos nossos. Então, a ideia aqui hoje, eu vou falar rapidinho sobre daqui para fora. Vou bem a fundo, de essa questão de ser indeciso mesmo, como isso impacta os jovens aqui no Brasil, qual que é a diferença que isso acontece lá nos Estados Unidos. Falar um pouco da flexibilidade acadêmica do modelo norte-americano e explicar como que vocês conseguem, se planejar para essa preparação junto com os vestibulares aqui no Brasil. No final, a ideia, é responder as perguntas de vocês. Fiquem super à vontade de perguntar ao longo da apresentação. Para quem está começando a nos acompanhar agora, sejam muito bem-vindos. Daqui para fora, né, uma consultoria que já há vários anos prepara jovens para fazer faculdade fora do Brasil. Foram mais de 4 mil estudantes para estudar graduação, ponto super relevante, né? O nosso foco é em graduação, a gente não faz mestrado, intercâmbios, doutorado. O nosso time tem muitos profissionais que fizeram faculdade fora. Eu, inclusive, fui um deles. Fui cliente da Daqui para Fora, né? Já estou aqui há 10 anos. Então, a gente tem um time com bastante experiência de ter vivido isso e também de trabalhar, né, nessa área há bastante tempo. Aqui, algumas das universidades mais famosas que tivemos alunos aprovados ao longo dos anos, e os países em que atuamos atualmente. Então, né, nos países de língua inglesa e os principais países da Europa. Ponto bem relevante aqui, nos países onde inglês não é a primeira língua, o nosso foco principal são universidades que têm cursos em inglês, né? Tem algumas opções bem interessantes. Resultados mais recentes aqui também, nas universidades americanas, né, que é o modelo que eu vou falar hoje. Então, nos últimos 3 anos, a gente teve alunos aprovados em praticamente todas as principais universidades. E aí fica até o meu convite para quem está começando, né, a entender mais do assunto, quer avaliar as chances de fazer faculdade fora, faz uma avaliação de perfil, que foi desenvolvida pela nossa equipe. Se você ainda não fez, você responde algumas perguntas, a gente tem uma primeira ideia de qual é o seu perfil atual, onde você está bem, no que você pode e precisa evoluir, e depois a nossa equipe entra em contato por WhatsApp com um feedback, e o próximo passo é uma conversa individualizada conosco. Tá? Então fica o meu convite para quem ainda não fez, né, uma avaliação de perfil para fazer. Mas vamos lá. Então, eu que trabalho com isso há muitos anos, é muito comum eu conversar com pai, com aluno, né, estudante no ensino médio, às vezes no nono ano, e o aluno está indeciso, né? Undecided, não sei, e agora o que eu faço? Que curso eu vou fazer? E isso, pessoal, vocês, né, imagino que estão aqui, muitos estejam, e no Brasil, isso é algo super comum. Numa pesquisa feita na Expo CIEE, uma das maiores feiras da América Latina, naquele ano, 60% dos alunos que estavam na feira estavam, né, em dúvida que carreira seguir. Aí alguns outros pontos. Se você, né, pesquisar teste vocacional no Google, são mais de 16 milhões de resultados. Então, imagino que todos aqui já devem ter feito essa pesquisa uma vez. Eu mesmo já fiz algumas. Isso é natural, porque poxa, se já é difícil, né, escolher essa profissão para quem é mais velho, imagine para um jovem aí com seus 15, 16 anos, ainda não tem um autoconhecimento, né, muito profundo, provavelmente também não conhece ao certo o que que as profissões possíveis fazem, como que é o dia a dia. Então é muito comum a gente ver jovens confusos. E aí eu vou trazer a história aqui de uma aluna que com certeza alguém já viu algo parecido, né? Então a Isadora é uma aluna que sonhava em empreender no ramo da moda, gostava muito, tinha talento nessa área, mas não estava muito certa se esse era um caminho que ia dar boas possibilidades, se ela deveria seguir isso ou não. Na família dela, tinha muita gente que se formou como médico na medicina, ah, então deixava ela ainda mais em dúvida. O pai, que era um médico famoso, estimulou, não faz medicina, você vai se dar bem, depois você decide, se você não quiser, você tem uma boa formação, você pode, né, vai ganhar bem na área. E Isadora começa a fazer medicina, depois de 3 anos, infeliz e larga. Tenho certeza, se você não viveu uma história parecida, você conhece alguém aqui que viveu isso. E os números no Brasil de desistência, né, ao longo do período universitário são altíssimos. Entre 2010 e 2019, 59% dos alunos desistiram do curso universitário. Então, assim, o índice de desistência é alta. ah, e aí a gente se pergunta, será que é só no Brasil que isso acontece? Será que nos Estados Unidos é muito diferente? Ah, Será que é muito diferente? Não, não é tão diferente assim.
Algumas pesquisas recentes mostram que de 20 a 50% dos alunos, dependendo do ano, começam a universidade como indeciso. Então, né, não é tão diferente do que a gente vê aqui. A diferença é que lá existe uma alternativa por conta do modelo de ensino americano. Lá, você não é obrigado a definir o curso logo de cara. Os 2 primeiros anos são mais gerais. Você tem algumas matérias obrigatórias, outras eletivas, e você tem até o final do segundo ano para, de fato, bater o martelo do curso que você quer. Eu, inclusive, cheguei na universidade pensando em fazer engenharia e acabei me formando em administração, tá? Então, isso é algo muito comum, essa mudança, essa flexibilidade. O pessoal está um pouco gripado, se eu espirrar aqui, eu já peço desculpas. Ah, mas muita gente tem dúvida, tá? Eu entendo esses 2 anos gerais, mas como que funcionam aqui na prática? Então, vou trazer um exemplo para vocês, né, de como pode funcionar na prática no dia a dia. Então, cada universidade pode ter requerimentos diferentes do General Education, que são esses 2 primeiros anos. Então, vou dar o exemplo de uma aqui. Nessa faculdade, o aluno é obrigado a fazer 2 aulas de escrita, 2 aulas de matemática, uma aula de oratória, uma aula de economia e finanças, e nesses 2 primeiros anos você pode escolher mais 4 matérias eletivas. Então, esse é o General Education dessa universidade ao longo desses 2 anos. E sempre que eu falo um pouco desse modelo, é muito comum as pessoas me perguntarem: tá, mas eu quero fazer cinema, eu vou ter que fazer 2 aulas de matemáticas aprofundadas, vai ser exatamente igual para todo mundo? E a resposta aqui é não. E eu vou dar 2 exemplos diferentes, né, do João e a Maria. João quer estudar cinema, Maria quer estudar engenharia. Então lembra aquela base lá que eu falei, né? 2 aulas de redação. O João quer fazer cinema, vai fazer uma aula voltada para roteiro e redação criativa. Já a Maria, redação técnica e uma redação para projetos. Na aula de matemática, o João vai pegar uma aula de estatística e álgebra, muito mais simples. A Maria, para ingressar no curso de engenharia depois, vai ter que fazer cálculos 1 e cálculos 2. Inclusive, quando eu desisti de engenharia, foi depois de fazer aula de cálculos 1. Na parte de oratória, o João vai fazer uma aula voltada para atuação. A Maria, apresentação de projetos. E na aula de economia e finanças, o João de um orçamento para filmes, enquanto a Maria de macroeconomia. Então, você consegue direcionar e escolher as suas matérias já, né, sendo inclinadas para a sua área de interesse, mas o ponto que eu gosto muito é que dá para você mudar, né? Dá para você experimentar um pouco mais, ver se é isso mesmo que você quer e ter um pouco de aprendizado mais prático antes de bater o martelo de fato do seu curso. E o que muita gente acaba se confundindo também, me pergunta bastante, né? Tá, mas então o que que é o major que o aluno faz na universidade? O major realmente é o curso que você se forma. O que acontece é que lá até por ter esses 2 anos mais gerais, então muitas aulas, muitas, né, matérias que servem para uma área servem para outras também, eles acabam tendo muitos cursos diferentes para você escolher. Eu trouxe o exemplo de uma universidade, né, americana, Arizona State, eles têm mais de 400 cursos de graduação, né, para os estudantes. E aí é legal ter esse contexto, porque, por exemplo, vamos pensar que você quer trabalhar na área de saúde aqui no Brasil. Qual que é o seu caminho? Vou estudar medicina. Na Arizona State, só na graduação, tem 42 cursos diferentes que, de alguma forma, tem algum tipo de relação com saúde. Aí depois, quando eu der os exemplos dos nossos alunos, eu vou trazer um exemplo mais específico para vocês verem que tipo de carreira você pode seguir em uma dessas áreas. Então, é possível fazer os mesmos cursos que eu faço aqui no Brasil? Sim, tem muitos dos cursos mais tradicionais. Aqui eu trouxe alguns dos exemplos, né, dos mais comuns que os nossos alunos escolhem. Então, as diferentes engenharias, administração, economia, né, cursos de comunicação, ciências da computação. Mas tem muitas áreas que, de repente, não são tão valorizadas aqui, como, por exemplo, as áreas artísticas, né, cinema, música, atuação. Lá é legal também que, por exemplo, eu tenho alunas que querem estudar moda mas que não necessariamente querem fazer design de moda. Lá eles têm o fashion business, fashion marketing, music business, então você consegue atrelar 2 áreas diferentes. Ah, muitos cursos, né, chegando e ficando cada vez mais populares relacionados à tecnologia. Eu gosto de dar um exemplo de de um pai que alguns anos atrás o filho queria estudar game design. Acho que foi em 2017 que eu fiz essa reunião. E aí o pai olhou para mim e falou: Felipe, ele gosta de jogar videogame, game design. Poxa, que tipo de possibilidade ele vai ter? É uma indústria que ele achava que não tinha muitas oportunidades. Hoje faltam profissionais na área. Então eu gosto de falar isso, principalmente quando tem pais ouvindo. De repente seu filho vem com uma ideia que parece ser estranha agora,
né? Mas vá a fundo, pesquise, pode fazer muito sentido, ainda mais com a mudança, as mudanças que a gente está vendo no mundo cada vez mais, né, mais rápidas. Outro ponto super legal é que lá você pode se formar em duas coisas ao mesmo tempo, que é a dupla graduação. Então, como, né, vocês têm aqueles 2 anos gerais e várias matérias vão servir para diferentes áreas, se planejando bem, você consegue, né, fazer essa dupla graduação. Muitos alunos fazem áreas correlatas, economia e finanças, relações internacionais e ciências políticas. Mas tem também algumas combinações malucas que a gente já viu, né? Tem um aluno nosso que faz design de games e psicologia. Ele fala que ele quer criar personagens mais complexos e para isso precisa entender melhor a mente humana. Tá? Então eu vejo essa flexibilidade de poder escolher depois, de poder ter uma formação mais ampla. Quando você é tão jovem, além de te ajudar a se conhecer mais, você vai poder explorar mais áreas, né, e chegar mais bem preparado para esse início aí no mercado de trabalho. E além dessa questão de você ter, né, esse modelo de ensino, as universidades também ajudam muito, né, os estudantes nessas escolhas durante o período universitário. Então, todo jovem chegando lá, ele vai ter um academic advisor. É a primeira pessoa que você conhece, né? Ela vai ter lá os horários do escritório disponíveis. Todo semestre você vai ter várias reuniões com o seu academic advisor, e ele vai te ajudar em alguns pontos. Primeiro, entender, né, como que esse curso que você está planejando, esse major que você quer fazer, pode te ajudar, né, nas suas perspectivas profissionais futuras. Ele vai ajudar também, né, a entender cada curso, quais são os requerimentos, que tipo de matéria você precisa escolher, pensando no curso que você quer. Se você está pensando em fazer um double major, né, quais são os caminhos para tornar esse double major mais fácil? Ou tem alguns alunos que, às vezes, ao invés de um double major, faz um major e 2 minors. Então, não é que você saiu formado, né, em 3 áreas, você tem uma formação em uma área e você pegou matérias, uma quantidade maior de matérias em um determinado tema, então você tem um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto. Ah, Se você quiser mudar sua agenda, né, então às vezes lá nos Estados Unidos você consegue montar sua grade curricular. Então, quando me perguntam, lá você estuda de manhã, de tarde ou à noite? Depende. Você pode ter uma aula de manhã, uma de tarde, uma noite. Então, ele vai te ajudar também a montar essa grade, né, para que seja mais interessante para o seu dia a dia, explorar as possibilidades de mudança de curso. Então, se você está começando focado em uma área, mas não gostou, quer mudar, ele vai te orientar com isso. E ajudar de uma forma geral, né, a navegar pela universidade. Então, o Academic Advisor é alguém que você fica muito próximo, realmente alguém que te aconselha bastante, né, durante todo o período universitário. E além dele, né, as universidades têm career centers que vão te preparar para a sua carreira futura. Então, eles vão entrar a fundo para te mostrar o que cada carreira faz no mercado de trabalho, né, quais são as possibilidades, né, para um novo profissional naquela área, ajudar você como se preparar para buscar trabalho, dicas para entrevista de empregos, fazer simulações para essas entrevistas, conectar com empresas e organizar muitas career fairs na universidade, né? Então, eles querem muito fazer networking dos alunos né, com com as empresas, com ex-alunos e ajudar vocês a chegarem mais preparados e terem melhores possibilidades lá na frente. O legal também é que quando você está na faculdade, você tem algumas formas de testar se você está gostando ou não na área, né? As universidades oferecem diversos recursos, ah, e o que eu mais gosto deles é o quanto eles investem nas oportunidades práticas através dos clubes e organizações estudantis das faculdades. Então, né, em muitas delas você vai ver centenas, dezenas, até milhares. Aí o CLA tem mais de 1.000 clubes e organizações estudantis. Então vai ter centro de empreendedorismo, grupo de investimento, clube de engenharia, estudo de música. Tem um exemplo de um aluno nosso que chegou na universidade pensando em fazer biologia, né? Inclusive na verdade, ele tinha passado numa faculdade brasileira, começou a cursar biologia, como o início do curso lá só em agosto, depois que ele se forma, foi para a faculdade, trancou o curso no Brasil. Chegando lá, né, o colega de quarto dele estava num clube de inteligência artificial. Se envolveu nesse clube, começou a se interessar mais por tecnologia, hoje está no 3º ano de ciência da computação. Então, esses aprendizados práticos, essa flexibilidade de mudança, podem fazer com que você mude de ideia. Mas, mesmo assim, né, você começou lá a faculdade, está indo por algum caminho e não gostou, né? Como eu falei, mudar de curso lá é muito comum. Um estudo recente mostra que 52% dos alunos mudam de curso pelo menos uma vez ao longo do período universitário, né? Em Ohio State, uma faculdade americana, teve um ano que eles chegaram, naquele ano de formado, em 75% dos alunos se formaram em algo diferente do que eles disseram inicialmente.
E aí, se tem esse tanto de aluno mudando, né, será que a gente está fazendo correto de você ter que definir e não ter essa chance de mudar no primeiro ou no segundo ano? Né, se os dados estão aí, tanta gente desistindo, muita gente incerta, e aí você cria um modelo que não permite o aluno mudar, né? Acho que os americanos, nesse ponto, estão, né, muito na nossa frente e tem um modelo que, né, permite o aluno navegar. E aí eu trouxe alguns exemplos de alunos nossos, né, de casos reais de jovens que mudaram de área. Esse aqui é o Gabriel, começou a se preparar conosco no segundo ano do ensino médio. Eu, particularmente, acabei ficando muito amigo dele, porque depois que ele se formou no ensino médio, ele fez um estágio conosco antes de ir para a universidade. E o Gabriel, desde 10 anos, sonhava que ele seria um jornalista esportivo. Quando ele jogava videogame, ele ficava narrando os jogos. Ele gostava do Milton Leite, né, narrador, para quem gosta de futebol, narrador do Sport TV. E ele sabia que ele queria ser narrador. Chegou na faculdade, foi para Nebraska, e um dos pontos que fez ele escolher Nebraska é porque é uma faculdade muito rica em esportes universitários. Então ele, né, falou lá, eu vou conseguir me aproximar e ter oportunidades, trabalhar de repente no departamento atlético. Logo no primeiro semestre ele conseguiu uma posição no departamento atlético, escreveu artigos pro time, ele começou no time de boliche e aí foi conseguindo outras posições, começou a fazer inserções comerciais no time de basquete, começou a comentar e narrar jogos da faculdade já no segundo ano. E aí ele viu ele gostava muito de esportes, mas que ele não sabia se ele queria estar na linha de frente, né? Ou se ele, de repente, não se interessava mais por estar atrás do business, dos negócios relacionados ao esporte. Acabou que ele se formou em administração e jornalismo. Hoje ele não trabalha mais na parte relacionada ao esporte, está trabalhando com negócios, né? O jornalismo ajudou ele, assim, as ferramentas de comunicação, mas a faculdade, né, e a vida universitária por lá fez ele perceber que o jornalismo esportivo era algo que ele, né, gostava muito mais como hobby do que por uma profissão futura. Então imagina se ele tivesse feito aqui no Brasil, que provavelmente ele ia ter a primeira experiência em jornalismo esportivo depois de formado, se conseguisse, né, lá ele conseguiu corrigir a rota já ao longo da faculdade. Segundo exemplo, do Pietro, é um aluno que sempre foi um apaixonado por literatura, economia, né, foi o que ele declarou chegando na universidade. Ele escolheu estudar em Harvard. Já no primeiro semestre da faculdade, ele fez uma aula eletiva em psicologia. E ele se apaixonou completamente, né? É o curso que ele vai se formar. Mas foi assim, primeiro semestre, primeira aula fez, putz, é isso que eu quero fazer da minha vida. Mudou completamente. E o último caso de hoje, da Mariana, começou a se preparar conosco no primeiro ano do ensino médio. Ah, sonho da vida sempre foi estudar medicina. Foi fazer faculdade em Brown. Chegando lá, né, acho que todos devem, ou muitos devem saber que a medicina nos Estados Unidos é um curso de pós-graduação. Então você faz 4 anos, passa por um novo processo seletivo para depois ingressar na med school. Ela se formou em biologia molecular e depois de formada, ela acabou começando a conhecer mais sobre a área, conseguiu uma posição para trabalhar num laboratório de que testa, né, que faz testes de remédio, acabou se encantando pela área. Hoje ela participa, né, ela já está há 2 anos, ela é cientista desse laboratório, ela participa de alguns projetos, né, que ela não pode contar nem pro pai dela com que ela está se envolvendo, e ela falou pra gente que tem alguns projetos que têm potencial de, sabe, mudar a saúde no mundo, assim. E aí ela falou que ela nunca imaginou, né, estar se envolvendo com saúde nessa larga escala, né, de certa forma. E aí, se ela estivesse ainda, né, pensando na medicina, estaria ainda cursando a faculdade e tem, né, uma remuneração excelente. Então é legal que lá tem muitas possibilidades, talvez aqui no Brasil, e a gente nem imaginaria. Muitas pessoas vão perguntar, né? Mas, poxa, legal, você está falando um monte de coisa, né? Mas o que que eu faço agora se eu ainda não sei o que fazer? Eu quero me preparar para estudar fora e eu não tenho uma ideia do que eu quero estudar, às vezes nem do país que eu quero fazer a faculdade. Não tem problema. Isso é muito comum também, como vocês podem ver essa indecisão. Os alunos estão começando a se preparar conosco. Ano passado, a gente fez um levantamento e quase, foi um pouco abaixo de 70% dos alunos que estavam iniciando a preparação não tinham um curso definido. Podia ter uma primeira, uma segunda opção, mas definido, a grande maioria não tem, tá? E o interessante do processo seletivo é que é completamente possível você se preparar para esse projeto sem ter um curso definido, porque muitos dos pontos que você vai precisar desenvolver, eles são incomuns para diferentes países, para diferentes áreas. Então, como que você prepara para você, né,
né, ter boas possibilidades. Acho que o primeiro ponto que eu vou dar um conselho aqui para os pais, para os alunos, se esforcem para tirar as melhores notas possíveis. Quanto melhor forem as suas notas, né, mais oportunidades e possibilidades você vai abrir. Eu diria que para a maior parte dos países e de faculdades, esse é o primeiro critério avaliado. Então, quanto melhor forem as suas notas, mais portas se abrem. Segundo ponto, né, dominar muito bem o idioma, o inglês, ou se você quiser estudar em alguma outra língua, tá dominando ele muito bem, vai ser importante, porque você vai ter que fazer testes e provas, né? Teste de proficiência. Então, ter um bom nível de inglês é crucial para te abrir mais portas. Posteriormente, ir bem nas provas, né? Então, para quem pensa nas faculdades americanas, o SAT, né, é super importante. Muitas faculdades consideram para bolsa de estudos também. Até algumas faculdades europeias hoje que têm cursos em inglês vão avaliar. O Enem tem crescido de importância, né, em diversos países, no Canadá, em algumas faculdades na Europa também. Para Portugal, por exemplo, é um acesso direto, só com a nota do Enem você já pode ser aprovado. E aí entra um ponto relevante. Se você está se dedicando para ter boas notas, chances são que você vai tirar uma nota muito mais alta no Enem, vai ter melhores possibilidades. É, Aqui, né, a parte de extracurricular é muito avaliada, especialmente nas faculdades mais seletivas em diversos países. E é um ponto legal que o envolvimento com extracurriculares, a gente já viu diversos casos de alunos que, a partir disso, acabaram se identificando com uma área, se aprofundando nela e virou uma possibilidade de área de interesse. É uma forma também de você se tornar um jovem mais bem preparado para os desafios futuros, então eu vejo muito também como um amadurecimento e evolução pessoal. E para quem tem ideia e está mais direcionado para a parte artística, o portfólio ou a audição é super relevante, tá? E para algumas universidades pode ser até a parte mais importante do processo. Então aí vale a pena você direcionar muito, né, os seus esforços para esse caminho. E o legal, pessoal, é que também essa questão da decisão da universidade fora, você não necessariamente tem que tomar essa decisão no nono, no primeiro, no segundo ano, que você já definiu que você vai estudar fora. Cada vez mais os alunos se preparam conosco, fazem esse processo em paralelo aos vestibulares aqui no Brasil. E isso é possível, principalmente para quem se prepara com antecedência, porque você vai aplicar para as faculdades, né, no exterior no final do seu terceiro ano, é, e fazer ao mesmo tempo que você faz os vestibulares no Brasil. Vão sair os resultados, né, das faculdades brasileiras em janeiro, você começa as faculdades no exterior em fevereiro, ou, desculpa, as faculdades do Brasil em fevereiro, saem os resultados de fora, e normalmente você tem entre abril em maio para fazer a matrícula na faculdade no exterior e iniciar o curso em agosto. Então, o que é muito comum? Comecei na faculdade aqui, né, já estou até explorando uma área para ver se eu gosto ou não. Passei em mais duas, três, quatro faculdades fora. Deixa eu lá visitar, conhecer, entender o tipo de bolsa que eu tive. E aí fica uma decisão muito mais tranquila, porque você sabe exatamente o que que você está perdendo se você sair daqui e o que que você vai ganhar indo para a universidade. Tá? Então, eu acho que a pergunta que todos devem se fazer é: vou manter essas possibilidades abertas e me preparar ou não? Né? E aí um ponto que se você, né, não começa a se preparar com antecedência, muitas vezes, né, lá na frente pode ser que não seja possível, né, dado o pouco tempo de preparo. E aí, nesse contexto, uma pergunta que me fazem bastante também, que a gente decidiu incluir aqui na apresentação de hoje, é sobre o gap year. É muito comum me perguntar, poxa, mas Felipe, vale a pena fazer um gap year? Então, para quem não sabe, o gap year é um período, geralmente um ano, que o estudante vai decidir tirar, né, depois que ele se forma do ensino médio até ele começar a faculdade. Então, um ano a mais para você se preparar. Ah, ele pode ser, sim, muito interessante, principalmente para quem decidiu tarde, né? Então, poxa, eu estava no segundo semestre do meu terceiro ano, nunca tinha pensado em fazer faculdade fora, e aí agora eu decidi, e putz, está um pouco mais corrido, né? Pro meu potencial aqui, o tempo que eu tenho, eu não vou conseguir atingir os resultados que eu quero. E, poxa, esse um ano a mais vai me dar toda a base que eu preciso para chegar na faculdade que eu quero. E aí, muitas vezes, vale, porque por mais que você atrase um ano, você vai conseguir chegar numa faculdade muito melhor, numa condição muito melhor para quem precisa de bolsa. Então, acho que esse é um caso que muitas vezes faz sim muito sentido, porque, né, você vai para um local muito melhor do que você iria com pouco tempo de preparo. Um segundo ponto é um estudante que fez todo o processo, de repente passou, né, em uma ou outra faculdade, mas ele tinha lá aquela uma, duas ou três opções de faculdades que ele queria bastante, e aí ele não passou e quer tentar de novo. Esse caso a gente olha com um pouco mais de cautela, porque a gente precisa entender o porquê que você não passou nessa universidade. Então, por exemplo, poxa, eu não passei
porque as minhas notas de ensino médio estavam um pouco abaixo do que normalmente os alunos daquela faculdade passam. E aí eu quero tentar de novo no ano seguinte. Todo ano a tendência é o processo ficar um pouco mais seletivo. Putz, existe uma grande chance de você acabar se frustrando e não passar de novo naquela faculdade. Agora, é algo que eu posso, né, melhorar muito. Então, de repente, né, minha nota do SAT foi muito abaixo. Eu acho que com esse ano a mais eu vou conseguir, né, enviar um application muito melhor. Ou essa faculdade espera muito de atividades extracurriculares dos alunos. Eu não tive boas extracurriculares. E agora eu vou, né, colocar mais tempo nisso. Então, tem que ser algo que a gente sabe que você vai conseguir mudar, porque você precisa apresentar um application, né, melhor do que no ano passado e mostrar o que você fez com esse gap year para a universidade. Tá? Então, nesse caso, a gente tem um pouco mais de cautela, né, e tem que fazer o estudo um pouco mais a fundo. E aí, antes de começar a responder as perguntas, eu já vi que chegaram algumas aqui no Q&A, quero falar um pouco de como que é o nosso trabalho, né, nesse contexto geral aqui. A gente tem dois programas para os alunos mais jovens, né, da nona série e no primeiro e segundo ano do ensino médio. Temos o programa de preparação, que ele foca ah, em alguns pontos principais. O primeiro deles, né, atividades extracurriculares e como conciliar as atividades extracurriculares junto com tudo que você já faz dentro da escola. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades dos nossos alunos, e é comum quando eu converso com os pais, eles falam, puxa, mas aí vai ter vocês, vai ter mais uma coisa para o aluno fazer. A nossa ideia, pessoal, é ajudar com que esse aluno invista bem o tempo dele. Né? Então, será que você está fazendo as melhores extracurriculares para os seus objetivos? Ah, será que você está maximizando o seu tempo nas suas escolhas? Mostrar exemplos de alunos que tiveram sucesso, o que eles fizeram, né? Então, a ideia é realmente ajudar o aluno a maximizar o tempo dele. Orientação de escolhas acadêmicas, né, que é o que eu até falei aqui, ó, a orientação vocacional, que é um termo que se usava muito no passado. Hoje a gente chama de escolhas acadêmicas ou orientação profissional. Como a gente viu aqui, é muito comum estar indeciso. E o nosso papel é tentar ajudar a clarear as possibilidades para esse aluno. Então, quais são as suas habilidades? Normalmente, com as suas habilidades, quais são as áreas que se enquadram melhor para estudantes como você? Se você escolher isso, né, quais são as carreiras para se seguir? Se você segue essa carreira e vai para o exterior, você pode voltar aqui para o Brasil, você pode ficar por lá. Então, o objetivo é ajudar o estudante a se conhecer mais para que ele, né, diminua ou fique menos indeciso ou tenha menos chances de fazer escolhas erradas. Aqui a gente segue né, a gente começa a preparação para as provas, além de traçar metas acadêmicas, alunos artísticos focamos nos portfólios, e no último ano o foco é na candidatura em si. Escolher as universidades de acordo com o perfil, necessidade de bolsa, notas. Aqui a gente tem uma base de dados que ajuda, né, a fazer escolhas assertivas. Seguimos com a preparação para o SAT, orientação nas redações. Nas faculdades mais seletivas, pessoal, redação é um grande critério de desempate. Tem que estar muito bem feito, tem que ter uma conexão forte com quem é esse aluno, com o que que ele fez. Além de fazer toda a gestão dos applications, dos prazos, dos pré-requisitos, alunos artísticos têm, né, uma orientadora de portfólio e damos todo o suporte no pós-admissão, né, dentre as faculdades que foi aprovado, escolher em qual fazer a matrícula, plano de moradia, plano de alimentação, né, e suporte ao longo de todo o período universitário. Fui bem breve, né, aqui. Para quem quiser conhecer mais sobre o nosso programa individualizado, muita gente chegou ao longo da apresentação. Então, vou deixar meu convite para que vocês façam a nossa avaliação de perfil, né, é onde a gente consegue ter uma análise inicial, né, de onde cada um está no momento, quais são as possibilidades, e a nossa equipe retorna com feedback, dizendo onde vocês estão bem, onde vocês podem evoluir. E aí, um próximo passo é marcar uma conversa ou comigo ou com algum dos nossos outros especialistas, para que a gente se aprofunde no caso de vocês, tire as suas dúvidas e explique melhor o nosso trabalho e quais os nossos programas se enquadram melhor no perfil de cada um. Quero me colocar à disposição aqui para responder as perguntas. Uma pergunta anônima aqui. Como as universidades dimensionam as vagas com tantas mudanças? Isso varia muito de faculdade para faculdade. Em algumas, né, para fazer certas mudanças, dependendo da área que você quer, os pré-requisitos podem ser diferentes. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem específico. A University of South Carolina, ela tem o melhor curso de International, um dos melhores cursos de International Business dos Estados Unidos. Então, para aquela área específica, se você quiser se transferir, você precisa, né, você atingir critérios diferentes e tudo mais. Então, existem mudanças, mas é lógico que dependendo de como ela for e dependendo
né, de quando você decidir, elas podem ser mais complexas, exigir mais tempo, ou serem um pouco mais, né, impossibilitadas. Isso também varia muito de faculdade para faculdade. Tem universidades conhecidas por serem muito mais flexíveis em relação a mudanças e outras um pouco mais rígidas. Tá? Então, para quem está muito indeciso, e já sabe as possíveis áreas de indecisão, é importante, né, pesquisar faculdades que permitam um trânsito um pouco maior. Tem uma cota mesmo de que não declarada para undecided? Suas chances são menores? Melhor declarar algo mesmo que não tenha certeza? Assim, é comum muitos alunos nossos, mesmo que indecisos, declararem uma primeira, uma segunda opção, né? Precisaria ver com a equipe. Eu não sei dizer se tem uma cota para undecided. E aí é importante, não tem problema você não saber o que você quer. Isso as faculdades não vêm com problema. Mas eu só falar uma coisa importante. Eles gostam de alguém que tem algum tipo de paixão, experimentou algumas áreas. Então, você não gostar de nada, isso pode ser ruim. Porque, poxa, eu, né, experimentei algumas coisas aqui, mas nada me agradou. Isso pode pegar mal para a faculdade. Então, é importante falar, olha, fiz isso, estou explorando, tal, mas, né, ter tido algum tipo de relação mais profunda, alguma coisa que você se envolveu que você gostou, isso de fato as faculdades gostam e valorizam. Para quem quer bolsa, declarar major é importante? Olha, pode ser sim, porque tem alguns cursos que vai ser mais fácil você ser aprovado na faculdade do que outros, pode ser menos concorrido e, consequentemente, né, ser mais fácil de passar e de conseguir uma bolsa. Então, pode ser, tá? Mas mais uma vez, todas essas perguntas mais específicas, né, vão depender muito, né, de universidade para universidade. Uma pergunta anônima: como se inscrever para um programa de preparação? Entre em contato aqui conosco, né? Faça avaliação de perfil e aí eu acho que vale a pena agendar a videoconferência, agendar uma conversa, né? Uma primeira uma videoconferência conosco para a gente entender onde você está e então explicar melhor sobre os nossos programas. Ana Cecília Torres, que sempre está aqui nos nossos eventos. Ana Cecília, uma boa noite. Se o Canadá segue o Major e o Minor também. Ana, o Canadá, ele tem, de certa forma, ele tem algumas opções de Major e Minor também. Existe uma certa flexibilidade em algumas universidades de mudança, geralmente não tão drásticas quanto as americanas. Então, lá é mais comum você mudar dentro de uma área macro. Então, se você, estou estudando engenharia, muitas vezes existe a flexibilidade de você mudar em engenharia. E eles têm sim, né? Ah, mas não no mesmo, né? Não é tão flexível quanto as faculdades americanas. Uma pergunta anônima aqui: como saber se minha extracurricular ela é, né, uma honraria high honors, né? Entrando em contato conosco, né, até para falar depois qual que é a sua extracurricular. Ah, seria legal, primeiro assim, você ter uma referência de qual faculdade você tem em mente e, de repente, pesquisar alunos que foram aprovados, né, nessa mesma universidade, e que tipo de extracurriculares eles tinham. Principalmente nas faculdades mais famosas, é muito comum, né, que os alunos publiquem, falem que eles tinham, para você ter uma referência do quão boa a sua extracurricular ou não. Aqui no nosso programa de preparação também, a gente ajuda você a avaliar, né, se para os seus objetivos a extracurricular que você tem, ela já é suficiente, se você precisa evoluir, né, nela e como que você pode evoluir dentro dela. Uma pergunta anônima aqui, eu acho que foi a mesma que o Joaquim, né, fez depois, se tem como conseguir bolsa com corrida, né, e aí com esportes, corrida, atletismo. Existem sim as bolsas esportivas, né, dos mais variados tipos. Eu diria que o atletismo, de uma forma geral, não é um esporte que nós brasileiros competimos tão bem com os americanos, né? Porque o nível de atletismo lá é muito mais alto do que o nosso, né? Então, mas é possível, né? O ponto positivo é que você consegue avaliar pelo atletismo os seus tempos, os tempos da universidade, e as bolsas esportivas são concedidas pelos treinadores. Tem que ser um atleta de altíssimo rendimento, ainda mais na área no atletismo. Imagino que para conseguir uma bolsa você vai ter que, né, ser um atleta de muito destaque aqui no Brasil, que provavelmente participe de competições internacionais, já que o nível lá, né, é altíssimo. Nós trabalhamos aqui para fora por muitos anos com bolsas esportivas. Hoje o nosso foco é muito mais direcionado, né, para a parte acadêmica. A Amanda, que ela. Deixa eu ver aqui a pergunta dela. Eu tirei o ano de gap year esse ano para me preparar para o Enem e consegui passar em medicina. Porém, continuei me envolvendo em atividades extracurriculares, descobri o mundo das simulações da ONU, foi um ano enriquecedor, que legal. Recentemente, desenvolvi o interesse em estudar
em estudar fora e mesmo sem uma preparação adequada, resolvi aplicar. Mesmo que eu não consiga passar agora, se no próximo ano eu me preparar e aplicar, será que eu tenho chance de passar? Amanda, a gente já teve sim casos, né? Até de uma aluna que tem entrevista no nosso site, a Mayumi, que ela fez um duplo gap year. Então ela queria, né? Ela mudou de escola ela mudou de área. Ela queria estudar no Brasil em uma área, depois ela queria passar no ITA, foi fazer cursinho e tal. E aí, mais ou menos parecido. No final do primeiro ano de gap year, ela decidiu que iria aplicar fora, não estava pronta, então ela tirou um segundo gap year, fez bastante coisa nesse ano, foi super bem no SAT e teve um resultado relevante. Então, é possível sim, mas é sempre importante frisar, né, que as universidades vão considerar todo esse tempo que você teve, elas vão saber que você teve um ano a mais, né, de preparação, então é super importante você justificar esse tempo dentro desse ano, mas é possível. O Gustavo Saito perguntou como as faculdades americanas diferenciam notas ótimas de uma escola de nível médio aqui no Brasil versus notas boas de uma escola de excelência aqui. Gustavo, tem alguns pontos. Primeiro, as universidades lá, especialmente as mais seletivas, elas vão avaliar o School Profile, que é meio que um dossiê que as escolas passam para as universidades, né, de qual que é a média geral da turma daquele ano, qual que é o aluno que tem a nota mais alta, onde que o estudante está posicionado no contexto, para eles terem uma ideia, né, de onde está posicionado esse aluno. É, Inclusive, nos últimos anos, várias escolas parceiras, a gente tem ajudado essas escolas a montar esse School Profile. Muitas escolas vão ter informações, né, nesse School Profile de ranking do Enem, onde alunos foram aprovados em anos anteriores, é, e aí tem algumas escolas, né, brasileiras que, de repente, a escola americana já recebeu algumas candidaturas, já teve um aluno aprovado, e aí ela pode saber que, né, tirar nota naquela escola especificamente é muito difícil, e por isso né, ter um parâmetro diferente de uma outra escola onde eles olham esse school profile e tem uma insegurança maior, não conhecem tão bem, ou percebem que, né, é mais fácil tirar nota. Então tem muita faculdade que faz isso. Ponto relevante, vão ser todas as universidades? Não. Tem faculdade lá que não vai ter né, um corpo de admissão tão grande que vai fazer uma média ponderada, então pode sim cometer algumas injustiças serem cometidas, mas tem muita universidade sim que conhece mais do contexto brasileiro, inclusive muitas avaliam as candidaturas de forma regional, então vai ter lá o Admission Officer da América Latina que avalia as candidaturas do Brasil. Mas pergunta legal da Ana, né? O que se faz durante o Gap Year e se o Gap Year é o mesmo que o Foundation Year em uma universidade? Não, Ana, o Gap Year é um ano preparatório que você vai fazer e que não necessariamente você vai estar dentro de uma escola e de uma universidade aqui no Brasil. Já teve vários alunos que, na verdade, não estavam. Então, por exemplo, no Gap Year, vamos supor que você, né, não conseguiu tirar nota no SAT que você precisava. Então, você vai estudar para ele. Ou você até então não tinha desenvolvido nenhum tipo de atividade extracurricular no seu currículo. Então, nesse ano, né, você vai se envolver bastante nessa parte. O Foundation Year ele já vai acontecer dentro da universidade, né? Como no Reino Unido, na Holanda, na Alemanha. Nesses países, a gente tem um ano a menos de ciclo básico escolar do que eles têm lá. Então, o Foundation Year é para você adequar, né, o seu currículo ao que eles aceitam lá. Então, se você fizer um gap year, não vai se equivaler ao Foundation Year que é feito lá nas instituições de lá. Então, são dois caminhos diferentes. Em até quanto tempo a equipe de análise de perfil nos envia um e-mail? Já fiz alguns dias atrás. Geralmente, em 24, no máximo até 48 horas. Se puder depois, eu não sei se acontece alguns casos de colocar o número de telefone errado. Geralmente a gente tenta mandar pelo número de telefone que a pessoa colocou. E já aconteceu alguns casos de estar errado o número de telefone e a gente envia e vai, né, para algum WhatsApp mais diferente. Então, de repente, se você puder fazer de novo, que aí é difícil isso acontecer duas vezes, aí a nossa equipe, né, envia para você. Se quiser deixar aqui também o seu telefone, né, e aí eu já vejo com a equipe, ou o seu nome completo, que aí eu já vejo com a equipe o que aconteceu. Existe preferência das faculdades americanas por alunos vindos de escolas americanas ou britânicas aqui no Brasil versus escolas tradicionais brasileiras? Pergunta do Gustavo Saito. Assim, ao longo dos anos a gente teve
excelentes resultados de alunos se preparando conosco de, né, escolas americanas ou britânicas, tanto quanto de escolas tradicionais brasileiras. Então, assim, que eu vejo, né, que vai acabar acontecendo? É natural que alunos que estejam em escolas americanas ou britânicas tenham bons resultados, porque eles já estão focando muito nesse caminho há vários anos e grande parte dos alunos de lá vão aplicar. Ah, e aí, numa escola tradicional brasileira, muitos alunos vão mudar, vão começar a pensar nisso num determinado momento, no meio da escola. Mas o que eu posso dizer é, um aluno que se prepara bem, né, tanto de um caminho pelo outro, consegue ter bons resultados. Muito importante entender aqui só, né, tem alguns alunos que já sabem que não querem ficar de jeito nenhum aqui no Brasil, que o foco é 100% fora. E aí, às vezes, pode fazer sentido para uma escola americana ou britânica. E tem muitos que, né, também querem estar muito bem preparados para os vestibulares brasileiros, que ainda não têm certeza, e que o modelo de ensino brasileiro também, numa escola mais tradicional, adequa mais ao que a família está buscando. Então, eu olharia muito para isso, mas bem preparados, né, você pode ter bons resultados em qualquer um dos caminhos. Ter um aprofundamento prévio em disciplinas da graduação é útil para a aplicação? Posso, como posso justificar isso? Olha, se você é útil sim, se você teve um aprofundamento prévio. Você pode, depende do tipo de aprofundamento prévio que você teve, né? Então, você fez algum curso, o que que foi? Você pode listar, né, na sua parte de extracurricular. Então, daqui a pouco, né, fiz uma disciplina correlacionada num curso determinado. Você pode sim listar e quanto mais você consegue, né, linkar os seus interesses com as áreas que você está aplicando, isso tem um peso positivo sim para a faculdade. Então, você pode sim justificar e listar, né, na sua lista de extracurriculares. Faculdades de média competitividade, é para uma pessoa que está visando bolsa de estudos, também analisam o School Profile? Porque eu estudo em uma escola muito competitiva e o meu GPA não é tão alto, né, comparado a outros aplicantes. Esse é um ponto, excelente pergunta. Aqui vai variar um pouco mais de qual faculdade de média competitividade, né? Algumas vão, outras menos, né? Então, esse é um ponto bem relevante que pode acontecer sim de ter que tomar muito cuidado. Então, aqui é analisar muito caso a caso, e aqui o que a gente faz é avaliando pelos dados de anos anteriores, sabe? Então, por exemplo, como é que a gente faz com os nossos alunos nessa questão de bolsa de estudos, né? Família pode investir 30, faculdade custa 50. Né, nos últimos 5 anos, tivemos 40 alunos que aplicaram para essa universidade. Quantos já tiveram bolsa? 10. Dos 10 que tiveram bolsa, teve alguém que teve bolsa de 20? Ah, teve 5. Qual que era a nota que o aluno tinha? Quanto que ele tirou na CT? E aí comparar com você para ajudar você a avaliar. Então tem que tomar, né, cuidado aqui, porque em alguns casos pode ser que algumas não considerem, não avaliem tão a fundo o School Profile. Uma pergunta aqui em relação ao nosso preparatório, né, se ele é gratuito. Ele não é gratuito, ele é pago, tá? Então ele é uma consultoria que você contrata. Ah, o que eu recomendo é fazer a avaliação de perfil inicialmente, para a gente entender onde você está. E aí, sabendo onde você está, é possível que a gente monte uma proposta de consultoria baseada nos seus objetivos. Os valores da contratação variam muito, né? Dependendo de quando você começa, o tipo de programa que você vai contratar, quantas faculdades você aplica, tem SAT, vai ter orientação de portfólio. Mas entrando em contato, a gente consegue passar exatamente quais serão os valores para os seus objetivos. Alunos de Gap Year podem né, se inscrever ou contratar nossa consultoria? Sim, podem, né? Temos muitos, né, alunos em Gap Year ou que estão fazendo faculdade, querem fazer transferência, então isso é possível sim. Caso a gente não tenha, quero muito agradecer que as perguntas hoje, perguntas bem, né, de quem percebi de pessoas que já estão pesquisando, né, bastante sobre o tema. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Ana. É um prazer sempre aqui estar com vocês. Eu espero vê-los aí nos nossos próximos eventos. Né? Tenham uma excelente noite. É possível executar dois cursos ao mesmo tempo? Por exemplo, física e química? Sim, sim, é possível. É o que eles chamam lá de double major. Inclusive, se você faz em áreas, né, mais correlatas, é mais fácil de conciliar esse double major. Então, é sim possível, né, fazer os dois cursos. Mas, enfim, pessoal, então encerrando aqui o evento de hoje. Obrigado, uma boa noite e uma excelente semana para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.